Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Juca. Estamos juntos hoje para que a gente possa fazer um exercício sobre os prismas, tá? Vamos lembrar que prismas nada mais são do que sólidos, tá certo? Formados pela interseção, né, ali de dois planos não paralelos entre si, tá ok? E nós vemos aqui, né, nós vamos estudar logo diretamente, tá certo? A seção principal do prisma, tá? Então, quando eu trouxer para você as informações, a gente vai falar exatamente sobre a seção principal, conforme eu vou te mostrar agora. Vamos lá? Então, ó, um prisma possui ângulo de refringência de 60 graus e índice de refração raiz de 2. Um raio de luz incide sobre uma face com um ângulo de incidência de 45 graus. Determine o ângulo de emergência do raio luminoso, ou seja, o ângulo com o qual o raio luminoso sai desse prisma, tá certo? E o desvio sofrido pelo raio luminoso, tá certo? Então vamos lembrar que o raio luminoso ele se propaga numa determinada direção e assim que ele emerge desse raio luminoso, ele passa a se propagar numa outra direção. Então o ângulo formado entre essas duas direções vai ser exatamente o nosso desvio, tudo bem? E aí, né, deixo claro aqui que esse prisma, né, vamos supor, né, que esse prisma ele esteja imerso no ar, ok? Vamos lá para o próximo quadro, então, para que a gente possa resolver, né, mostrar para você como que a gente faz para resolver uma questão como essa. Vamos lá? Bom, então, trago aqui para a gente, né, as informações, tá certo? Os dados contidos no problema, né, o ângulo de refringência, que a gente chamou de A, ok? É igual a 60 graus. O ângulo de incidência do raio luminoso desse prisma, tá? A gente vai chamar de I1, corresponde a 45 graus. O índice de refração do prisma nós chamaremos de N2, tá ok? E para todos os efeitos, de acordo com o que a gente comentou, né, que esse prisma ele está imerso no ar, o índice de refração do ar, né, para nós, ele vale 1, tudo bem? Então, a situação é nosso prisma, seção principal desse prisma, raio luminoso incidindo no prisma. Desenhei aqui para nós aqui a reta normal, lembrando que a reta normal ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície de separação de dois meios, tá ok? E aqui está, né, dizendo que aqui do lado de fora nós temos o ar e aqui do lado de dentro nós temos o prisma, tá certo? E N1, índice de refração do ar, N2, índice de refração do prisma, tudo bem? Então, eu vou preparar aqui, né, o desenho para que a gente possa verificar exatamente o que acontece, né? Porque nós sabemos que esse raio luminoso, uma vez passando do meio menos refringente para o mais refringente, esse raio, né, ele vai entrar, vai passar a se propagar aqui por dentro desse prisma, tá certo? Agora como? Com um determinado índice num determinado ângulo de refração, também com a reta normal, tá certo? E em seguida, esse raio luminoso vai sair desse prisma. Agora, como que isso vai acontecer? Eu vou desenhar aqui, eu vou representar pra gente, tá certo? E aí a gente vai colocar aqui exatamente, né? Eu vou comentando com você como que a gente vai proceder para determinar exatamente o ângulo de emergência do raio luminoso, que é um ângulo que eu vou representar aqui para você, e o desvio, tá certo, desse raio luminoso. Tudo bem? Bom, então, conforme eu havia, né, comentado com vocês, fiz a representação aqui dos raios luminosos, né, e da refração, né, sofrida aqui, no caso, dentro do prisma. Tudo bem? Então, observe o raio luminoso, né, o que a gente tinha anteriormente, o raio luminoso se propagando no ar, né, e incidiu neste ponto, né, no prisma, tá certo? E aí, o raio luminoso, né, ele passa agora a se propagar dentro desse prisma, tá certo? Demonstrando então que ocorreu ali uma refração. E aí, o ângulo de refração, né, a gente vai chamar de R1, tudo bem? Agora, se você observar com muito carinho, esse raio luminoso, ele vai passar de dentro do prisma para o ar novamente, evidenciando uma nova refração.
Agora, chamaremos o nosso ângulo de incidência de R2. E o nosso ângulo de emergência nós vamos chamar de I2, ou seja, o ângulo com o qual, né, o raio ele se propaga, agora passa a se propagar aqui no ar novamente, tá? E aí, observe o seguinte, vamos lá então, com as informações aqui que a gente tem, nós vamos calcular aqui a letra A. E a letra A era exatamente qual é o ângulo de emergência, ou seja, qual é o valor de I2. Para a gente determinar o valor de I2, a gente tem alguns passos, né? Já deixei pronto aqui para a gente. Quais são os passos? Primeiro, eu vou calcular aqui esse primeiro ângulo de refração. Tudo bem? Segundo, eu vou calcular esse ângulo R2 aqui, né? No caso, o ângulo de incidência na segunda face, chamemos essa aqui de primeira, essa aqui de segunda face, tá? Então, o ângulo de incidência na segunda face. E aí, posteriormente, nós concluímos calculando o ângulo de emergência, tá certo? De acordo com o nosso desenho. Tudo bem? Então, observa o seguinte, vamos lá. Como é que eu faço, então, para calcular o valor desse ângulo de refração R1? Bom, vamos lembrar da lei de Snell. Por quê? Eu tenho exatamente eu tenho o raio passando do ar para o prisma. Bom, se está passando do ar para o prisma, é refração. Refração é lei de Snell, né? Então, a lei de Snell-Descartes, que é essa aqui, né? Que eu coloquei aqui para a gente, destaquei, já deixei ela aqui destacada, tá ok? De acordo com o nosso desenho, tá certo? Então, vamos lá. N1 é dado. N1 aqui é o nosso índice de refração do ar. I1 é o ângulo de incidência, tá certo? N2 é o ângulo de refração dentro do prisma, do material que compõe o prisma, né? E o R1, tá certo, é exatamente o ângulo de refração, né? Substituindo os valores, nós temos exatamente aqui, ó, 1 vezes seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2, índice de refração do prisma, do material do prisma, raiz de 2, seno de R1, tudo bem? Bom, e aí, né, a gente pode simplesmente vir aqui e observar que tem raiz de 2 desse lado e raiz de 2 do outro lado, simplificar. E aí, nós chegamos que o seno de R1 é igual a meio. Ora, qual é o ângulo cujo seno deste ângulo vale meio? É exatamente o ângulo de 30 graus. Então, sabemos que este ângulo, R1, corresponde a 30 graus. Ok? Feito isso, bom, o próximo passo é determinar R2. Quando conversamos sobre prismas, nós vimos que a soma destes dois ângulos é exatamente igual a esse ângulo aqui. E mostrei para vocês, provei que esse ângulo aqui é o ângulo A. Tudo bem? Esse ângulo A é exatamente igual a esse ângulo aqui, que é o ângulo de refringência desse prisma. Tudo bem? Ou seja, R1 mais R2 é igual a A. É exatamente o que está escrito aqui no nosso segundo passo. Tá ok? Então, A é igual a R1 mais R2. Quem é o A? O problema deu. 60 graus. Quem é o R1? 30. E o R2, quem é? Bom, o número que é acrescido a 30 dá 60, exatamente 30 graus. Então quer dizer então que este ângulo aqui é 30 graus, que é igual àquele? Sim, exatamente. Né? Então, próximo passo qual é? Determinar o valor de I2. Esse valor de I2 a gente vai determiná-lo fazendo, né, novamente a refração, porque afinal de contas o raio luminoso que estava se propagando nesse prisma agora vai passar a se propagar no ar. Então, assim sendo, a gente lembra de quem? Deles. Da lei deles, na verdade, né? Lei de Snell-Descartes. E a lei de Snell-Descartes, novamente, né, ali aplicada já às informações, né, ao nosso desenho, já adequada ao nosso desenho, mostra que N2 seno de R2, ou seja, o raio está passando do prisma para o ar. Então, N2 seno do ângulo de incidência é igual a N1, que é o índice de refração do ar, né, no caso, vezes o seno de 2, que é o nosso ângulo ali de emergência, tranquilo? Ou a refração para o ar, tudo bem? Bom, então, já, né, com essas informações,
né? N2 seno 30 é igual a N1 seno de I2. Dessa forma, N2 é raiz de 2. Seno de 30 graus, meio. N1 vale 1. Seno de I2 é o que a gente deseja saber. Então, o seno de I2 é raiz de 2 sobre 2. Ora, qual é o ângulo cujo seno vale raiz de 2 sobre 2? I2, então, só pode ser 45 graus, porque, afinal de contas, a gente está falando ali de um primeiro quadrante. Tudo bem? Tranquilo? Falta a gente determinar exatamente o desvio total sofrido pelo raio luminoso. Tudo bem? E aí, eu vou representar novamente aqui pra gente, tá legal? Na verdade, eu vou representar para nós aqui, né, esse desvio, vou mostrar para você esse desvio nesse desenho, e aí faço o cálculo pra gente, tá bom? Vamos lá. Bom, então, de acordo com, conforme a gente tinha combinado aqui, de acordo com o que a gente combinou, tá ok? O que eu fiz aqui? Eu coloquei pra gente aqui, né, representei, né, o prolongamento do raio luminoso que incidiu no prisma. Assim como representei pra gente aqui o prolongamento do raio luminoso que emergiu do prisma. E aí, a gente vai observar que o desvio total sofrido é exatamente este ângulo aqui, delta. Tá ok? Então, esse ângulo delta é exatamente o desvio total sofrido pelo raio luminoso. Bom, e aí, analisando, né, o que está representado aqui, observe aqui esse triângulo em amarelo. Olha o triângulo em amarelo. Você vai perceber que θ1 mais θ2 é igual a delta. Que foi o que eu escrevi aqui, né, pra gente. Beleza? Então, a gente parte daqui. Tudo bem? Bom, mas quem é θ1 então e quem é θ2 que antes não estavam ali, tá? θ1 se você notar aqui, I1 é oposto pelo vértice a este ângulo todo aqui. Este ângulo todo é θ1 mais R1. Note também que I2, o ângulo de emergência, tá certo? Ele é oposto pelo vértice a esse ângulo aqui. Dessa forma, sabemos que I2 é igual a θ2 mais R2. Então, quem é θ1? θ1 é I1 menos R1. Escrevi aqui pra gente, ó. θ1 é igual a I1 menos R1. E quem é θ2? θ2 é igual a I2 menos R2. Então, cá está escrito I2 menos R2. Então, partindo daqui, façamos aqui o algebrismo necessário. Então, I1 menos R1 mais I2 menos R2, ou seja, tirei os parênteses, né? Aproximei os Is, I1 mais I2 menos R1 menos R2. Coloco o menos em evidência. Percebo que delta, ok? O ângulo delta, né? Deixa eu só colocar aqui, né, a indicação de que nós estamos falando de um ângulo, tá certo? Então, ó, temos que o ângulo delta será I1 mais I2 menos R1 mais R2. E quem é R1 mais R2? Observa aqui, ó. R1 mais R2, nesse triângulo aqui de base amarela e lados aqui azuis, tudo bem? R1 mais R2 é igual a A, conforme a gente havia dito, né? Então, R1 mais R2 é igual a A. E aqui eu mostro para você que é simples chegar na equação do desvio. A equação do desvio, ela é I1 mais I2 menos ali o nosso ângulo de refringência. Substituindo os valores que a gente já tem, né? Então aqui vai dar 45 mais 45, 90. 90 menos 60. Então nosso desvio sofrido ali pelo raio luminoso foi de 30 graus. E aí cabe a seguinte pergunta. Professor, seria realmente necessário fazer isso tudo? Não. Por quê? Nós já conhecíamos esses ângulos aqui, esses ângulos. Já conhecemos todos eles. Então era simplesmente a gente pegar essas informações, né, que nós já calculamos no quadro anterior, calculei para você o R1 e o R2, tudo bem? E substituir aqui e já achava o delta direto.
No entanto, eu quis chamar a sua atenção para exatamente a expressão do desvio. O desvio, ele depende, né, do ângulo de incidência, do ângulo de emergência e ali do nosso ângulo de refringência. Tudo bem? Bom, foi um prazer estar com vocês. Saudações e até a próxima.